nós temos aí o ano de 1964. É um marco na história do Brasil. O Brasil caminhava, desde a década de 50, piorando cada vez mais o aumento da influência comunista no nosso território. E era uma época de Guerra Fria. Era uma época em que todos tentavam, no mundo, colocar o comunismo. A gente não pode esquecer que em 1959, Cuba, que fica a 80 quilômetros do litoral da Flórida, dos Estados Unidos, passou por uma revolução comunista armada, né? Que é a revolução do Fidel Castro, a revolução cubana, em que eles tomaram o poder, convencendo a população campestre, né, campesina, a se armar, e depois impuseram uma ditadura sanguinária no país, em que perseguiram as pessoas que se opunham a esse regime de pouca liberdade, de nenhuma liberdade, né, de falta de democracia e falta de eleições. Então, o Brasil passava por um ambiente parecido. Nós aqui estávamos vivendo um período de Guerra Fria, em que nós nos alinhamos, o governo brasileiro, ele tinha uma tradição de se alinhar aos Estados Unidos da América, como a grande nação que estava lutando contra o comunismo soviético no mundo, certo? E a política interna era um ambiente de democracia, estava carregada de pessoas ligadas a partidos comunistas, bancados por partidos comunistas estrangeiros, principalmente soviéticos. A gente não pode esquecer de figuras aí dentro do Brasil, como João Goulart, que era ligado ao comunismo chinês, certo? E era o vice-presidente da República de Jânio Quadros, em 1961. Lembrando que, quando o Jânio Quadros se elege, ele, de uma certa forma, ele trai o seu eleitorado, porque ele se vendeu politicamente para a população como um candidato defensor do conservadorismo, mas, quando assumiu o poder, tomou medidas descabidas de condecorar o Ernesto Che Guevara, um guerrilheiro sanguinário, e de reatar relações diplomáticas com a União Soviética e com Cuba, indo na contramão de todo o mundo democrático naquele período, que estava rompendo relações diplomáticas com ditaduras comunistas sanguinárias, certo? Então ele traiu quem votou nele naquele período. E daí, numa jogada que ele achava que tinha o povo do seu lado, ele aceita uma provocação do Congresso que falava que ele deveria renunciar. E daí ele aposta, mas uma aposta muito alta. Ele renuncia esperando que o povo saísse às ruas para carregá-lo nos braços de volta ao poder. Daí ele sim ficaria um ditador do Brasil. Isso não aconteceu. Ninguém saiu. O povo virou as costas a quem o traiu. E assim, o Congresso Nacional aceitou a carta de renúncia, e daí nós temos um entrave constitucional. Por quê? Na Constituição brasileira, que imperava neste período, que é a Constituição de 1946, era claro que o vice-presidente da República tinha que assumir. Só que, neste período da nossa República, você escolhia o presidente e o vice-presidente constava na eleição. Você poderia escolher um vice-presidente de outro segmento ideológico. Era o caso do João Goulart. E não era da chapa do Jânio Quadros, era de oposição. Era uma forma de eles equilibrarem o poder, vamos dizer assim. O presidente fazia um bom mandato, porque caso ele fizesse um mau mandato, o vice-presidente era contrário ao seu segmento ideológico, certo? Fato é que
O Congresso Nacional daí teve que agir para impedir que houvesse uma tomada do poder pelos militares que não admitiriam um comunista ligado ao partido de Mao Tse-tung, o comunismo chinês, PCC chinês, no Brasil. E, por incrível que pareça, onde estava João Goulart quando Jânio renunciou? Estava em visita oficial à China comunista, fechando acordos lá com a China comunista. E quando ele ficou sabendo das notícias e que o presidente tinha renunciado, ele embarca imediatamente de volta para o Brasil. Só que o Congresso agiu rápido também. Para mediar, para que não houvesse uma instabilidade institucional, o Congresso negociou com as Forças Armadas, que permitiriam que o presidente assumisse, porém, num sistema presidencialista parlamentarista, certo? E assim se deu a volta do João Goulart. João Goulart, ele assume a presidência com poderes esvaziados. Ele seria apenas um cargo simbólico. Seria o que nós chamamos hoje de a rainha da Inglaterra, um cargo simbólico. Quem assumiria o poder seria o parlamento, na figura do primeiro-ministro. O Brasil ficou de 1961 a 1963 com a figura de primeiros ministros, certo? Só que a nossa Constituição era presidencialista, não era parlamentarista. E isso causava uma paralisação nas votações do Congresso, porque toda a instituição legislativa não se moldava a como estava sendo conduzida a presidência no Brasil, o mando político no Brasil. E assim se trocou 4 vezes o cargo de primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro. Assim, no final de 1963, fizeram um plebiscito. Esse plebiscito ia consultar o povo, se o povo queria um parlamentarismo ou um presidencialismo. Se escolhesse o presidencialismo, o presidente simbólico João Goulart assumiria com todos os poderes. O que eu acho que foi uma grande falha. Eles poderiam ter pedido esse plebiscito e falado, olha, se escolherem o presidencialismo, terão novas eleições. Mas isso não foi feito, certo? E se fosse parlamentarismo, provavelmente eles teriam que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Acontece que o presidencialismo ganhou. E daí, João Goulart, ele vai assumir o poder com plenos poderes de presidente. Certo? Era uma outra Constituição, era uma outra época. Realmente, naquela época, o presidente da República, ele tinha plenos poderes. Não existia o sistema que é hoje, a Carta Constitucional de 1988, que faz com que o Congresso e o Senado tenham poderes de limitar o presidente da República. Como nós vemos hoje, tudo parado, estancado no Congresso. Se o Congresso quiser pôr alguma coisa em votação, ele não põe, travando todo o Brasil, como o Rodrigo Maia, o Botafogo, fez durante o período dele de presidência na Câmara, por exemplo. Então, nesse período de 1963, 1964, ficava claro que o presidente tinha plenos poderes. Ele poderia implantar um pacote de medidas e mudar totalmente a situação do Brasil, sem depender do aval do Congresso, totalmente, certo? E daí o que aconteceu? Realmente, as forças que dominavam a política do Brasil estavam em guerra, porque existia uma força muito grande vinda do exterior, que era a força dos partidos comunistas chinês e soviético sobre o Brasil, na tentativa de implantar um regime comunista
num país continental das Américas, Brasil. E existia uma força contrária, conservadora, ligada principalmente aos Estados Unidos da América, que foi o grande combatente do comunismo durante a Guerra Fria, que capitaneava o mundo livre contra a opressão comunista, e toda a classe política e civil conservadora do Brasil. O Brasil hoje, no ano de 2021, ficou muito claro que nós somos de maioria conservadora. E em 1963, essa maioria conservadora era muito maior, certo? Então, as forças se degladiavam no campo político. Essa questão de tensão política, de medidas aqui e acolá, estavam acontecendo em 1963. Pairava no ar uma sensação de que o Brasil ou cairia nas mãos de uma ditadura sanguinária comunista, e nós daríamos adeus à nossa liberdade, ou nós teríamos alguma reação patriótica, ou das Forças Armadas, ou do próprio povo, né, que saísse às ruas, para impedir que o Brasil se caísse nas mãos de ditaduras comunistas. Então, isso pairava no ar. Era uma constante tensão. A gente tem que lembrar que a televisão não era o maior veículo de comunicação por volta dos anos iniciais da década de 60. Era o rádio, era o jornal escrito. Então, nós tínhamos essa forma de levar a notícia às pessoas naquele período, certo? Assim, as pessoas elas tinham que se colocar diante do problema. Você quer fazer parte de uma revolução comunista no Brasil, ou você quer fazer parte de um país soberano, livre e democrático? A maior parte dos jornais daquele período, e até as redes de TV que estavam iniciando naquele período, eram conservadoras. Não tinham caído ainda nas mãos da esquerda. E nós estávamos passando por um período que ainda estava começando o aparelhamento, certo? Então, estava muito claro que o povo não queria uma ditadura comunista. As Forças Armadas, naquele período, ela tinha uma outra distinção. Era a Guerra Fria. Era um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Era um mundo que corria risco de uma exterminação global por uma guerra nuclear das duas superpotências que se degladiavam no ambiente político e ideológico, certo? Então, as Forças Armadas brasileiras não se diferenciavam das outras forças armadas do mundo livre. Os generais, os almirantes, os majores brigadeiros, eram todos politizados. Eles estavam bem conscientes de que lado eles estavam numa guerra ideológica, certo? Então, era um outro ambiente. Nós vamos fazer um paralelo mais aqui para frente sobre isso, tá? Então, esse ambiente estava efervescente no Brasil. A gente hoje tem as redes sociais, você vê, você se revolta, você twitta, você põe no Instagram, no Facebook, no YouTube, coisas defendendo o presidente, criticando a esquerda, tudo. Isso acontecia no início da década de 60, mas era em loco. Era nas filas de banco, era nas reuniões de família, era no trabalho. As pessoas batiam boca por causa de política. Na praça, quando liam jornais, comprava o jornal, parava na praça para ler, já formava grupo ali de discussão. Então, era uma outra época. Mas era uma época em que você olhava no olho do seu inimigo. Você não estava por trás de uma rede social, certo? Protegido. E foi nesse ínterim, neste contexto turbulento, em que pairavam essas incertezas,
e essa quase guerra iminente que o presidente João Goulart fez um discurso de caráter ideológico comunista na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse discurso dele reuniu uma grande multidão, certo? De adeptos do seu governo, principalmente uma nascente classe artística que ajudou a divulgar esse movimento, que já estava ligada à vanguarda comunista no Brasil. Alguns jornalistas que também já estavam começando a aderir ao comunismo divulgaram esse evento. E daí 220 mil pessoas, em torno de 220 mil pessoas, se reuniram na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e ali foi feito o discurso de João Goulart. Esse discurso, ele não escondeu as suas intenções. Ele anunciou as reformas de base. Reformas de base. O que seriam essas reformas de base? Os pontos mais polêmicos da reforma de base são reforma agrária, tomar terras de proprietários para dividir entre outras pessoas, certo? Então, é um assinte, um ataque direto a um dos direitos mais sagrados de uma democracia e de uma república, que é a propriedade privada, certo? Pior que isso, ele propôs a reforma urbana. Se você tivesse mais de um imóvel, esse imóvel seria confiscado. Então, ele propõe uma reforma urbana, tomar imóveis das pessoas, propriedade privada. E depois, reforma jurídica, reforma fiscal, reforma universitária, tudo beneficiando a entrada de comunistas, de agentes internos e externos do comunismo dentro do Brasil, dentro das instituições brasileiras. Um crime contra a soberania nacional com a desculpa, como eles sempre fazem, com a desculpa, com o pretexto de justificativa de beneficiar os pobres. Olhe qualquer país que passou pelo comunismo ou ainda passa. Se as pessoas que lá são do povo, se elas tiveram um crescimento de suas vidas, crescimento material, não tiveram. O comunismo é mestre em distribuir a miséria. Eles usam como pretexto que é para o bem do povo, para deixar o povo mais igualitário. Sim, igualitário na miséria, na pobreza, na fome. Então, foi isso que João Goulart propôs no seu comício histórico na Central do Brasil, anunciando as reformas de base. Todas as reformas são de caráter comunista. E eu vou passar para vocês aqui também um parênteses, um alerta. Os livros de história didáticos que as crianças aprendem na escola hoje minimizam isso. Passam a impressão que as reformas de base, nossa, era a sétima maravilha do mundo. Ia trazer igualdade para o povo brasileiro tão sofrido. É uma desinformação. Os livros didáticos hoje estão a serviço da implantação globalista do comunismo, dessa ferramenta comunista. Então, vigiem. Seus filhos, eles começam na tenra idade dentro das escolas a lerem mentiras deslavadas, doutrinárias, dentro dos livros de história. Mas tem como reverter tudo isso. É só terem professores sérios e que a família faça o acompanhamento das suas crianças e jovens na escola, denunciando o que é doutrinação. Mas voltando. Então, o que acontece é que a reação da sociedade àquele discurso foi fulminante. Foi fulminante. Lembra quando o presidente da República, há 2 semanas atrás, ele falou assim que
o povo era o seu exército e o povo, ele ia fazer a vontade do povo. Então, aquele discurso de João Goulart foi um tapa na cara de toda a família conservadora e cristã do Brasil. Certo? Então, o povo saiu aos milhões às ruas de todas as grandes capitais e cidades importantes do Brasil, nas chamadas manifestações da TFP, Tradição, Família e Propriedade, certo? Em defesa dos valores mais tradicionais e mais conservadores da nossa sociedade. E fizeram protestos gigantescos. Aquilo lá foi um sinal verde para que se tomassem algumas medidas. Por quê? O presidente da República era um comunista e estava implantando já o seu projeto de poder socialista no Brasil. Assim, os militares viram uma resposta da população, um sim da população. Nos ajude, tome uma medida. E o Exército, como eu falei para vocês, as Forças Armadas eram extremamente politizadas nessa esteira da Guerra Fria, né, do combate ideológico, e eles não se furtaram nacional. Não tem como passar uma borracha sobre isso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele falou em alto e bom tom isso na campanha eleitoral. Diversas vezes, quando ele veio fazer uma sabatina de perguntas, ele como candidato, na Globo News, em outros meios de imprensa aí, que estão na mão deles, do outro lado, ele falou claramente dessa documentação. E o que a imprensa fez? Desprezou, despreza, não traz a verdade à tona. Que a Câmara e o Senado, casas legislativas que têm os representantes legítimos do povo. E quando fala em golpe militar, é só vocês irem aqui do lado da biblioteca, aqui, ó. Dia 9 de abril de 64, a Câmara e o Senado votaram abertos a eleição de Castelo Branco. Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco, José Sarney votou, Franco Montoro votou, Juscelino Kubitschek também votou. Foram 361 votos contra 72 abstenções. Que golpe é esse? O que precisou para que isso acontecesse, além da vontade política do Congresso e do Senado? Precisou o povo estar unido. Precisou o povo estar nas ruas, aos milhões. Não é meia dúzia de gato pingado, não é um grupinho ali, um grupinho aqui. Aos milhões, patriotas saíram na rua dizendo que não queriam um país comunista. Agora vamos fazer uma linha do tempo aí de acontecimentos, né? Os militares, eles foram se revezando, vários militares no governo brasileiro, mas a principal medida que eles tomaram foi impedir os comunistas de tomarem o poder. Quando a gente fala assim, mas eles impediram os comunistas de tomar o poder, mas será que iam tomar mesmo? Gente, vocês têm alguma dúvida disso? Teve guerrilhas no Brasil, guerrilhas armadas. Né? Teve a guerrilha do Araguaia, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Teve a Aliança Nacional Libertadora do Carlos Marighella, que queria fazer guerrilha urbana, explodir bomba em local público, matando civis, assaltando bancos, matando quem tivesse à sua frente. Carlos Lamarca, um traidor do Exército, capitão traidor do Exército, fugiu do Exército levando armas para armar a guerrilha no Brasil. E são heróis exaltados pela esquerda. Certo? Agora eu falo para vocês. E se os militares não tivessem ocupado o poder nesse período? Além do poder central da presidência da República estar na mão dos comunistas, eles iam implantar um regime de violência que quem fosse opositor ia passar pelo chamado paredão, que o
Fidel Castro criou lá em Cuba. Quem era contra era fuzilado sumariamente por tribunais revolucionários ou condenado a trabalhos forçados. Era isso que ia acontecer no Brasil. Então as guerrilhas agiram também naquela tentativa desesperada de se oporem ao governo militar, defensor da ordem e da disciplina, da soberania nacional, e os militares tiveram que agir sim. Era uma guerra. Numa guerra, você não entrega flores ao inimigo. Você combate o inimigo. Excessos são cometidos em guerras, certo? A questão do certo e do errado, mas isso que aconteceu foi certo ou errado? Ora, se você não se mete em coisas erradas, você não tem o que temer. 95% da população do Brasil eram trabalhadores, eram mulheres donas de casa, eram pessoas que lutavam pelos seus sustentos e não estavam engajados em lutas revolucionárias. Por isso, eles não temiam os governos militares, não afetaram eles diretamente. Quem estava metido em coisas erradas, metido em grupos de guerrilheiros, assassinos, terroristas, tinham que temer mesmo. Tinham que temer. Era uma guerra. Eles eram contra a soberania do nosso Brasil. E por isso, depois que até acaba a ditadura do proletariado lá na Rússia, em 1991, começa aquela questão assim, né? Que em 1991 a Rússia caiu, o comunismo lá. Foi desculpa a palavra, foi o desbunde do marxismo internacional, do tipo assim, o que nós fizemos de errado? E daí começou aquele meia-culpa, né? No Brasil a gente queria colocar o stalinismo aqui. Começaram a colocar isso. Veio à tona. As ditaduras comunistas começaram a mostrar que eram atrasadas, que faziam coisas erradas, né? E que perseguiam a população e matavam à torta e à direita. No Brasil ia acontecer a mesma coisa. Imaginem, estamos 57 anos depois dos militares no poder, né? Imaginem se nós tivéssemos 57 anos de governo comunista aqui, o que nós seríamos? Seríamos uma população subjugada, internet controlada pelo Estado, como é na China, como é na Rússia, os esquerdistas aí que vivem falando do direito de homossexuais e tudo mais, homossexual seria preso, como é na Rússia, se mostrasse a sua homossexualidade em público. Em Cuba, tem campos de reeducação sexual, em que eles tomam da família crianças que têm jeitos e trejeitos afeminados e levam para campos de reeducação, na qual a violência é usada para reeducar jovens, adultos. E eles defendem isso aqui. Isso é tudo uma estratégia de desinformação. Usar as minorias, teoricamente perseguidas, para jogar contra a maioria. Né? São estratégias que eles usam, dividindo a sociedade. Negro contra branco, rico contra pobre, homossexuais contra heterossexuais, e diversos outros segmentos da nossa sociedade. Vocês viram que quando o presidente estava para ser eleito, o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo falou, vai ter gay sendo morto na rua. Foi. Onde isso aconteceu? Pelo contrário, ele respeita a opção individual de cada pessoa. Ele não impõe nada. Ele só não gosta, e isso o conservadorismo fala abertamente, que não use isso como estratégia de vitimismo e de divisão da sociedade. É isso. Então, quem é do movimento LGBT, ABCD, até Z aí, está sendo usado como massa de manobra por esses grupos, certo? Então, essa questão que a gente passa no Brasil de governos militares, eles fizeram toda a reestruturação do Estado brasileiro, né? Reestruturaram.
principalmente a infraestrutura interna do Brasil, que era atrasada, construindo grandes obras, e reestruturaram a política administrativa do Brasil, certo? Só que eles não eram políticos, eles eram militares. E o grande cisma, as teorias de Gramsci, de Antônio Gramsci, estavam sendo colocadas na sociedade nesse período. Ao tempo que os militares combatiam os grupos terroristas armados, ao mesmo tempo, tinha grupos comunistas passando em concurso público, entrando como professores em universidades, entrando como professores em escolas públicas. O Estado estava sendo aparelhado, lenta e silenciosamente aparelhado. Então, nós vencemos a guerra durante os governos militares de não ter uma ditadura imposta no Brasil. Mas, por outro lado, a guerra cultural, eles acabaram ganhando o primeiro round dela, naquela década de 60 e nas décadas posteriores. Eles levaram. Só que os governos militares tiveram um fim. Depois de 5 governos militares, o poder foi gradualmente, lenta e gradualmente, voltado para os civis. Só que o aparelhamento do Estado já estava feito. Certo? E aí que a gente tem que traçar um paralelo com os dias de hoje, com o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje? Que Aécio Neves era o honesto e o Lula era o ladrão. Os dois são ladrões. Certo? Via-se. Era o teatro das tesouras, como o Brasil Paralelo trouxe à tona. A estratégia comunista de fazer oposição a ela mesma. Um comunismo moderado que se alterna no poder com um comunismo mais radical. Só que, na verdade, depois que estão no poder, o modus operandi é o mesmo. Roubar, pilhar e financiar ditaduras irmãs comunistas pelo mundo. A gente tinha aqui entalado. Foram 2 governos do Lula em que aconteceu o mensalão, que foi um escândalo, e que ele fingia não saber do que se tratava, mas todo mundo ligado à alta cúpula do PT e à alta cúpula do governo estava envolvido até o pescoço na corrupção do mensalão. Roberto Jefferson, ele expôs tudo isso na época. Nada tinha mudado, tá? Ele se elegeu. E o que ele fez? Deu migalhas para o povo, Bolsa Família. Sabe quanto que o Bolsa Família é, gente? Quer dizer, na época do Lula, era R$ 87 dado para uma família. Migalha, gente. O que ele roubou o Brasil em trilhões de reais ou bilhões de dólares, dando migalhas para o povo em troca do voto, foi, assim, pornográfico. Isso aí é uma coisa pornográfica. Certo? O povo não tinha dignidade. O povo era comprado pela fome, pela miséria, né? E uma sucessão de corrupções aí, empreiteiras, Odebrecht, OAS, dentre outras, Queiroz, Galvão, entre outras, e o Petrolão. Maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Não é do Brasil, é da humanidade. O PT, ele se mostrou a maior facção criminosa do mundo, totalmente arquitetada para pilhar o Estado, roubar descaradamente. Então, em 2018, desculpem, nós estávamos entalados aqui. Depois veio o governo da Dilma. O primeiro governo dela foi um absurdo. Uma inépcia para o governo, uma pessoa despreparada, né? Uma pessoa assim que não tem inteligência, não tem nada de inteligência para estar como presidente da República. Uma vergonha. A gente tinha um analfabeto como presidente. Ladrão analfabeto.
depois entrou uma burra desmedida, sabe? Então, a quem nós entregamos o poder no Brasil, né? E depois ela se reelege de uma forma fraudulenta com as urnas eleitorais, porque o Aécio, né, estava se candidatando contra ela, e daí teve um apagão na apuração dos votos, lá por volta das 6 horas da tarde, quando fecharam as urnas, né, acabou a totalização das urnas assim, em alguns estados, eles alegaram que o Acre não tinha finalizado, daí teve um apagão. Só que toda pleito eleitoral, você tem que ter a contagem pública de votos. Quando volta, depois de 2 horas de apagão, eleita presidente. Eleita presidente. Quando saiu, antes de sair o apagão, eles estavam assim 1% de distância um do outro. Ou seja, o teatro das tesouras foi rompido naquele momento. Ela resolveu ficar mais tempo. O PT resolveu roubar mais e continuar. Entenderam? Então aí a gente vê que... E daí nós temos o processo de impeachment. É aí que é o divisor de águas, gente. Porque daí o povo, entalado na sua garganta, depois de tantos anos, mais de uma década de corrupção desenfreada, certo? De uma corrupção escancarada. O povo precisava colocar para fora a sua vontade, a sua vez e a sua voz. E aí, o deputado federal, que já tinha vários mandatos, que sempre foi visto como uma pessoa que falava a verdade, mas que era solitário, deixado de lado, que ninguém levava a sério, ele capitaneou a vontade do povo. Ele falava exatamente o que o povo pensava e queria. Um Brasil livre, um Brasil que crescesse, emprego, estrutura, cristianismo, liberdade religiosa, fim daquelas porcarias na cultura, né? Teatro macaquinhos, exposição de homem pelado e criança pôr na mão. Queria o fim de toda aquela pornografia, aquela podridão que eles tentavam colocar para cima de nós. Então, o candidato Jair Messias Bolsonaro, com o mesmo discurso que ele sempre teve, ele começou a traduzir a vontade de mais de 57 milhões de eleitores brasileiros. Em cada lugar que ele passava, na sua campanha, gastou pouquíssimo dinheiro comparada com as campanhas milionárias da esquerda e dos partidos de centro, ele arregimentava milhares de pessoas. Era carregado no colo por aquela multidão, sem medo. Sem medo. Vê se algum político fez isso na campanha. Vê se o Lula, ladrão, fez isso durante alguma campanha dele. Carregado nos braços do povo, assim. Não é louco? Ia levar um monte de bordoada. Ia ter que ficar sendo protegido pelos capachos do partido dele. Bolsonaro não se jogava na frente. E até hoje ele se joga no meio do povo. Dá até medo. Dá medo. Sofreu um atentado covarde por um agente do PSOL. Eles acharam que nunca iam sair do poder. Jamais iam sair do poder. Então, eles não se preocuparam em tomar medidas como Hugo Chávez fez na Venezuela. Hugo Chávez fez como Stalin fez no início da União Soviética. Expurgou todo o alto comando do exército. Mandou para campos de trabalho forçado na Sibéria, o Stalin. Hugo Chávez destituiu, exonerou todo o alto comando das Forças Armadas venezuelanas e colocou gente dele. Você acha? Gente, vocês que estão assistindo aqui, o que eu vou falar é muito sério. O que eu vou falar agora é muito sério.
Vocês acham que se os partidos de esquerda, se eles voltarem ao poder, porque eles só voltam se for fraude, urnas eleitorais fraudadas, sem o voto comprobatório ali impresso, daí eles conseguem se eleger. Vocês acham que se eles voltarem ao poder, eles vão cometer o mesmo erro de tantos anos que eles ficaram no poder e não fizeram isso? Eles vão expurgar as Forças Armadas. Eles vão se perpetuar no poder pelas armas. Não se enganem disso. E nós, conservadores, principalmente quem deu a cara a tapa, vai ser perseguido. Se existe perseguição na democracia prendendo gente que não cometeu crime, você acha que num governo esquerdista de imposição, você acha que eles não vão vir atrás de nós? Atrás de você, que de uma certa forma tuitou, que de uma certa forma se expôs numa rede social? Eles vão vir atrás. A esquerda não é a favor da liberdade. A imprensa suja do Brasil, ela faz a vontade de quem molha a mão deles com dinheiro. O PT designou milhões de reais para a imprensa e para as redes de TV. E a fonte secou no governo Bolsonaro. E agora nós temos a chance aí de mostrar que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Isso não quer dizer que vai ter uma intervenção, mas o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E não brinquem com isso. Eu acho que o recado foi claro. Certo? Bem, então, nós estamos vivendo essa tensão. Quem vive, quem não é alienado, não se preocupa com política, quem está vivendo as suas vidas sem estar nas redes sociais, não sabe. Mas a maior parte do povo brasileiro, tanto o pessoal do lado de lá, que é a minoria, e o pessoal conservador, que é a maioria, está sentindo no ar essa tensão. Algo tem que acontecer. Algo vai ter que acontecer. Porque, assim, o sistema é deles. O sistema não é nosso. Se engana quem pensa que nós elegemos o presidente e o sistema passou a ser nosso. Não. O presidente é uma peça importante, sim. É uma peça de peso. Mas todo o aparelhamento de mais de 20 anos está aí, no establishment público. Então, não se enganem. Então, eu vou encerrar